A atividade econômica brasileira teve uma elevação em abril deste ano, segundo o levantamento do Banco Central. O índice de atividade econômica apresentou crescimento de 0,56% em relação ao mês anterior. No acumulado de 12 meses, o indicador está positivo, em 3,43%. E sobre este anúncio, esse índice positivo, eu converso agora com Maurício Takahashi, que é professor de Ciências Econômicas. Maurício, muito obrigada pela gentileza, então, de nos atender neste dia sábado, 17 de junho. Obrigado, Soraya. Prazer é meu. Bom, queria já perguntar para você qual é a avaliação, que é possível fazer dessa atividade econômica no país neste mês de abril. Como que funciona, na verdade, a formulação desse índice? E, claro, a gente viu aqui no enunciado, é um índice que aparentemente parece positivo, Sim, o IBC-BR, ele é um índice que ele tenta trazer uma prévia, ele na verdade é uma prévia do PIB. Então o PIB é toda a riqueza gerada pelo país. O que significa isso? Quando você tem o PIB favorável, isso costumava-se ter um nível melhor de atividade das empresas, isso da atividade da economia como um todo, e isso gerando melhor emprego. Então, esse é o principal ponto. Quando você vem com um índice positivo, ele ainda oscila de uma forma bastante errática, dadas as situações que nós estamos enfrentando de curto prazo, a gente pode perceber que é um bom sinal, ainda nós temos um PIB ok, com a possibilidade de uma previsão aqui para 2023 sendo revisado para um crescimento de 2%, isso com o consenso do mercado, tá? Em relação a... Pois não, pode... Não, pode continuar, pensei que você já tinha terminado seu raciocínio. Ok, então, porque se deixar eu vou falando mesmo, aqui mesmo, tá? Então, o que acontece? O que a gente precisa sempre ficar de olho, a expectativa do mercado, uma das coisas é para olhar se isso não vai, se a gente não vai ter com a atividade econômica inflação. Lembrando que o PIB a gente pode olhar de três formas. Primeira forma é pelo lado da renda, outra pelo lado setorial, onde o IBC ele é feito, esse índice que saiu agora de 0,56 positivo, e pelo lado das despesas. Pelo lado das despesas tem 4 componentes. O primeiro componente é o consumo das famílias, o segundo, que a gente fala pela ordem, é o investimento privado, o terceiro, os gastos do governo, e o quarto elemento é as exportações líquidas. O que acontece? No caso do Brasil, quando o maior componente, sim, é o das famílias, nós temos uma capacidade baixa de poupança ou de investimento privado e a questão do gasto do governo. A gente não pode olhar para o crescimento do PIB somente olhando para um número de 2,0 de previsão para 2023, ou de 1,5 para 2024, 1,9 para 2025. A gente precisa desdobrar para a gente entender, falar, olha, se eu de repente estou aumentando uma questão de gastos de governo, vamos começar a construir, eu vou brincar, vamos começar a construir pirâmide. Então, o que acontece? Eu aumento o PIB. Aumenta o PIB de curto prazo, aumenta o PIB de médio prazo, mas de longo prazo, o que acontece? Não é com política fiscal que a gente chama, não é com política fiscal que a gente tem o crescimento econômico, é com a qualidade do gasto do governo, que habilita o quê? Uma construção de infraestrutura. Dessa construção de infraestrutura, você vai habilitar que as pequenas e médias empresas, que os negócios aconteçam. Eu vou falar 2 palavrões aqui em economia. Tem estruturas de mercado, a gente também tem 4 estruturas de mercado, mas tem 2 palavrões que a gente fala, e eu vou me dar a licença poética de falar. O primeiro, chamado monopólio, porque você distorce preço. Oligopólio, ou seja, são grandes empresas que estão e eles vão, enfim, a concentração de mercado em grandes empresas.
O que acontece? A gente vê que em economias maduras, quem toca a economia são as pequenas e médias, e de verdade são, assim, é a classe média do lado das famílias que fazem uma economia desenvolvida. A gente não pode pegar e esmagar essa classe média com uma política fiscal que esteja baseada em gastos de governo. Voltando lá para o nosso PIB. Então, o que acontece? Não pode estar assim, ele pode estar como? Fala, olha, de forma que a gente tenha investimento, sim, do gasto do governo para habilitar para você habilitar a infraestrutura, a energia barata, que a gente chama de custos, né? E aí para que os negócios aconteçam, e dos negócios acontecendo, ou seja, a oferta e a demanda possam se encontrar de forma perene. O que eu quero dizer com isso? Só para a gente fechar o raciocínio, é que a gente precisa, para olhar para um índice como o IBC ou para o PIB, a gente está olhando para o nível de atividade, mas a gente está olhando assim, olha, que a demanda, que a oferta possa estar acompanhando a demanda. Então, essa demanda hoje, ela está sendo enxugada e está sendo freada por uma questão de política monetária. É outra coisa. Política fiscal é gasto, gasto e arrecadação, política monetária é aperto ou expansão monetária. Essa situação, não adianta a gente pegar e enxugar de um lado, colocando as pessoas para consumir menos e poupar mais, e do outro lado não tiver uma lição de você gastar com qualidade, certo? Você pode até expandir. O nosso país é um país carente de investimento, carente de gastos de qualidade. E esse gasto de qualidade, ele precisa ser alocado de forma que a gente possa ter a habilitação de encontro e não inflação. O grande ponto é crescermos com o mínimo de inflação ou com a inflação aceitável. É por isso que a gente olha muito para esse índice para o PIB, né, e aí uma prévia dele, que é o IBC, tá? Para a gente ver a perspectiva de baixa de taxa de juros de curto prazo. Perfeito. Esse índice em questão, né, que a gente fala, que é o IBC-BR, basicamente é essa forma de avaliar a atividade econômica e também ajudar o Banco Central a tomar decisões. E o que a gente tem visto nesse primeiro semestre é a atividade econômica mais forte, mas a tendência é que ela perca um pouco de fôlego agora nesse segundo semestre. Como que a gente pode ver daqui para frente a tendência? No caso, você até pontuou a questão da inflação, né? Tem indícios que está um cenário um pouco melhor do que a gente vinha vindo aí desde os primeiros meses do ano, né? Sim. Vamos dar uma olhada só para essa questão do núcleo da inflação, para que a gente possa, para a inflação, e depois a gente fala de núcleo. O que acontece? A inflação, ela está dando uma arrefecida, sim, eu acho que é importante, por esse aperto monetário devido ao Banco Central e à sua autonomia, que precisa ser enfatizada a necessidade dessa autonomia do Banco Central, porque você não baixa a taxa de juros por decreto, você não baixa a taxa de juros por meio não é cortar número, é você reduzir ineficiência, é você pegar e poder exatamente ter o quê? Uma política fiscal, uma política de qualidade de gastos e arrecadação do governo, de forma o quê? De forma que você não precise emitir títulos. Só para a gente entender, quando você gasta mais, estou falando governo no sentido não de governo, um governo ou outro, eu estou falando no sentido de Estado. Quando o Estado gasta mais, ele precisa o quê? Emitir, entendeu? Títulos, ou seja, deixar para cobrir a conta de hoje, eu preciso prometer que eu vou te pagar lá no futuro. E para eu prometer que eu vou te pagar lá no futuro, eu preciso o quê? Eu preciso literalmente falar, olha, eu preciso baixar o valor. Se ele vale 10 mil, fala, olha, 10 mil lá na frente, daqui tantos anos, o que acontece? Quanto que você pagaria hoje? Sei lá, 9.500, 9 alguma coisa. Isso a diferença se chama juros. Quando a gente coloca isso de forma anualizada, a gente chama de taxa de juros. Essa taxa de juros,
é que a gente pega e vai ver para quê? Isso enxuga, atrai investidores, ou atrai a poupança, atrai o consumidor para ter o quê? Poupança, e essa poupança enxuga a quantidade de dinheiro na economia. Então, o que acontece? Quando você tem uma inflação de demanda, né, quando você tem uma demanda e nós temos uma cultura de bastante consumo, o que acontece? A gente, e muitas vezes o consumo dependendo de crédito, isso tem uma sua eficácia, quando você tem essa questão dos juros, entendeu? Você controlar e fazer o aperto monetário. Porém, a gente também estava com uma inflação de o quê? De oferta. Uma inflação de oferta que a gente diz de inflação de custos para a própria indústria, né? Então, a gente está falando de energia mais cara, nós estamos falando da situação que nós passamos há pouco tempo aí pela situação da pandemia. Então, ainda isso, as cadeias globais estão se ajustando e realmente aconteceu um desmonte de muitas cadeias globais. Então, essa inflação, ela tende realmente a diminuir por uma questão tanto de oferta quanto desse aperto monetário. Mas esse aperto monetário, ele só vai, a taxa de juros ela só vai cair, segundo o relatório do Banco Central, quando houver a ancoragem, a reancoragem de expectativa. O que é? Que a gente não tenha essa situação que a gente perdeu a noção, as pessoas perderam a noção dos preços. Você vai no supermercado, você vai em qualquer lugar, você perde essa noção. Quando você desancora as suas expectativas, você acaba aumentando demais o risco. Quando você aumenta demais o risco, o que acontece? O investimento vai embora. E se o investimento vai embora, entendeu? Os negócios, entendeu? Param de investir, param de crescer. Numa palavrinha eu vou retomar essa palavrinha, chamada produtividade. O que vai garantir desenvolvimento e que garante desenvolvimento é uma coisa chamada produtividade. E para você aumentar a produtividade é o quê? Você conseguir fazer investimento. Para fazer investimento, você tem que ter uma taxa de juros mais baixa. Só que para ter uma taxa de juros mais baixa, de novo, a gente precisa ter um gasto responsável responsável, não somente de número, mas de qualidade do gasto que o Estado precisa fazer nas demandas econômicas que nós temos. E a semana promete, né, Maurício, taxa de juros aí, a reunião do Copom, a taxa de juros da Selic sendo anunciada, né? Bom, queria conversar mais com você, mas infelizmente nosso tempo acabou. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente nesse Fast News de sábado. Até uma próxima oportunidade. Um prazer, né? Eu estou sempre à disposição.